16 diz: eu já estou sendo derramado como oferta de bebida, está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Verso 8 diz: agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Glória a Deus. Diga comigo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Tome o seu assento, por favor, em nome de Jesus. O Senhor tem ministrado ao meu coração a respeito desse tema. Eu li uma pequena mensagem do pastor Tiago Brunet hoje pela manhã, e o Senhor falou comigo muito forte a respeito desse tema chamado cumprir o nosso chamado com excelência. Nós estamos vivendo desafios grandiosos nesses últimos dias. O fato é que quando nós falamos em cumprir chamado, nós estamos vendo um distúrbio tão grande, uma necessidade tão grande de homens e mulheres que iniciam algo e estabeleçam a meta para chegar ao final desse propósito, desse objetivo. Hoje eu recebi um jovem adventista em casa pela manhã. Saí daqui, eram as quase 10 horas, fui atender um cliente, retornei 11 e pouquinho, esse jovem chegou em casa e eu atendi. E ele me contou um pouco da sua história. É um cursando em psicologia da Faculdade do Pará, da Igreja Adventista. E ele falando sobre o seu sonho, seu propósito, sua meta, seu objetivo. E sobre sua limitação financeira para poder fazer uma faculdade, cursar uma faculdade. Mas ele fez vestibular, passou nessa faculdade adventista e nas férias eles saem para vender material. É assim que eles conseguem de alguma forma pagar o curso que eles fazem. E eu na verdade não tinha nem condições, mas fiz questão de comprar um material dele porque do propósito, do objetivo que ele estabeleceu como meta. Num tempo como o nosso, é raríssimo ver isso acontecer. É muito raro. Pessoas que se propositam, pessoas que estabelecem metas e dizem: eu vou chegar. E ele me deu um caderno e disse: pastor, depois de muito conversar, ele descobriu que eu era pastor, disse: pastor, faz uma dedicatória para mim, vamos tirar uma foto junto, eu quero colocar nesse caderno de honra da faculdade. E ele disse: escreve uma frase que me impulsione. E eu escrevi: homens iniciam projetos, mas somente grandes homens terminam os projetos que iniciaram. E ele disse: pastor, que palavra, que foi Deus que alinhou a minha vinda aqui hoje, porque tem momento que nesse sol quente a gente pensa em desistir de tudo. O fato é que nós estamos vivendo esse tempo em que as pessoas estão desistindo muito fácil daquilo que Deus estabeleceu. Nós estamos há quase 19 anos no ministério, e esses 19 anos já nos desgastou muito, esses 19 anos já nos cansou muito. Comecei a pregar aos 18 anos de idade, e desde que comecei a pregar aos 18 anos de idade, nunca mais parei. Já passei maratona, pastor Cristiano, de 25 dias pregando sem falhar um dia, nesses últimos 19 anos. Completei 37 anos essa semana, mas o corpo parece que tem 60. Por quê? Porque o ministério faz isso. O chamado traz esse peso espiritual, emocional. Por isso Paulo faz questão de dizer que nós precisamos manter-nos irrepreensíveis, espírito, alma e corpo. Ele trabalha as 3 áreas da nossa vida, a nossa tricotomia, como
um equilíbrio, com uma necessidade de manter-se em equilíbrio sempre, para que nós possamos alcançar resultados. Eu quero falar debaixo desse tema nessa noite: cumpra o seu chamado com excelência. Olhe para quem está perto de você, diga: você tem um chamado. Diga, você tem um chamado. O fato é que nós precisamos cumprir esse chamado que Deus nos deu com excelência. Deus pega um ser limitado, cheio de defeitos, cheio de problemas, cheio de dificuldades, e coloca uma pérola, coloca um presente na mão. A palavra dom do grego é charisma, a palavra charisma é presente. Então, quando Deus nos dá um dom, Ele nos dá um presente. Você está entendendo? Então foi nos dado um presente, nós precisamos usufruir desse presente com muito amor, com muito cuidado, com muito carinho. Porque existe uma filosofia hoje muito perigosa. Essa filosofia é chamada filosofia hedonista. O que o hedonismo prega, pastor? O hedonismo prega que o ser humano é feliz através do prazer. E quando nós olhamos para o chamado, a princípio o chamado não traz prazer. Vou repetir: a princípio, reitero, a princípio, o chamado não traz prazer algum. O chamado traz marcas. O chamado traz feridas. É só você ler a Bíblia e você vai ver homens que tiveram chamados extraordinários e pensando em jogar o balde, chutar o balde, jogar a toalha. Elias está pensando em desistir, dizendo: para mim chega, não dá mais, está muito difícil. Você vai olhar para o ministério de homens como Paulo, que termina a sua carreira dizendo: gente, na minha última apresentação diante dos juízes, ninguém veio me ver. Ele falou que Deus tenha com Alexandre o Latueiro, porque aquele homem me gerou tanta dor. A princípio o ministério, o chamado, não traz prazer algum. O ministério traz dores, o ministério traz feridas, o chamado produz isso. Por quê, pastor? Porque chamado não é um status, não é uma posição. O chamado não é um cargo eclesiástico. O chamado não é uma credencial que eu carrego dentro da minha carteira. O chamado está muito relacionado com almas, com pessoas, com vidas. E deixa eu te dar uma notícia: pessoas decepcionam, pessoas frustram, pessoas batem nas suas costas hoje, amanhã nem te conhecem mais. O chamado produz tudo isso. Mas Paulo diz assim: eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida, está próximo o tempo da minha partida. Mas olha o que ele diz agora no verso de número 7: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Todos. O que Paulo está dizendo é: foi difícil, foi doloroso, foi sofrido, mas valeu a pena chegar até o final, ficou intacta a minha fé. Eu cumpri com excelência o meu chamado ministerial, o meu dom, e agora eu tenho convicção de uma coisa: o que me aguarda é uma coroa de justiça. Eu já ministrei numa série de estudo bíblico sobre as 5 coroas que nós carregaremos na eternidade. Eu já falei sobre essas 5 coroas. Vamos refazer isso novamente. O crente esquece fácil das coisas. 5 coroas estão reservadas para nós na eternidade. Lá no dia em que o Senhor chamar a igreja para se encontrar nos ares, nas nuvens, um período chamado bodas do Cordeiro, 7 anos, vai ser estabelecido, pastor Cristiano, só para a recompensa. Jesus falou isso lá em Mateus capítulo 6, e aí ele começa a falar sobre
obras que passarão pelo fogo e não serão aprovadas, obras que passarão pelo fogo e serão aprovadas. Ouro, pedras preciosas, prata, obras que não passarão pelo fogo, ou que passarão e não serão queimadas, madeira, palha, feno. Aí ele fala justamente sobre isso. Que Paulo está dizendo foi difícil, não foi fácil, mas eu cheguei até aqui e a minha fé permaneceu intacta. Agora o que me aguarda é a coroa da justiça. Nós precisamos entender que nós fomos chamados, nós somos escolhidos para cumprir um propósito. Nós estamos falando sobre propósito há mais de 30 dias. Cumprir um propósito, e para cumprir esse propósito eu preciso cumpri-lo com excelência, para que eu possa chegar diante do Senhor e receber a coroa que me está reservada. A segunda carta de Paulo a Timóteo é uma carta diferente de todas. Diferente das cartas escritas às igrejas, existem 4 cartas, melhor dizendo, que são escritas a pastores, são chamadas de cartas pastorais. 1ª e 2ª Timóteo, Filemon e Tito. Mas a segunda carta a Timóteo, ela é diferente, porque o que ela traz no seu conteúdo é a experiência de um homem que cumpriu quase 40 anos de ministério. A experiência de um homem que carrega marcas que ninguém ousa carregar. Porque quando questionaram a autoridade do seu apostolado, ele disse: se alguém de vocês se consideram apóstolos, eu muito mais. Porque quem de vocês levou 5 quarentenas de açoite menos uma? Quem de vocês sofreram 3 naufrágios? Quem de vocês foram apedrejados 2 vezes? Quem de vocês tiveram que fugir de noite pelas janelas da cidade porque estavam procurando para lhe matar? E ele começa a mostrar as suas credenciais. São quase 40 anos de chamado ministerial. São quase 40 anos cumprindo o propósito de Jesus Cristo. Ele mesmo diz: esquecendo minhas coisas para trás, eu prossigo para alcançar para as que estão diante de mim, que é o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. O que eu conquistei antes no judaísmo eu considero como esterco para ganhar a Cristo. Quem está me entendendo? Eu estou falando para você de um homem que traz marcas no seu ministério que pouquíssimos de nós carregamos, que escreve uma carta ao seu jovem pupilo Timóteo, e o título da carta é a carta testamentária, é o meu testamento, é as minhas experiências ministeriais que eu estou passando para você. Aí ele começa a falar no capítulo de número 1, para Timóteo reacender seu dom. Ainda no capítulo 1 ele fala para que Timóteo não se envergonhe por ele ser prisioneiro, não tenha vergonha das minhas prisões. E ainda no capítulo 1 ele fala sobre os inimigos e amigos que ele havia conquistado. E a gente pensa que ministério a gente vai ter só amigo, que no cumprimento do chamado você vai ter só pessoas que falam bem de você. Paulo fala sobre 2 homens que trouxeram para ele um constrangimento terrível. Aí ele diz: os inimigos que eu conquistei no meu chamado. E eu tenho citado uma frase do apóstolo Antônio Bueno com muita frequência: defina o seu propósito, e o seu propósito vai definir os seus amigos e os seus inimigos. Defina o seu propósito, e o seu propósito definirá quem são os seus amigos e os seus inimigos. Paulo fala sobre os inimigos que ele havia conquistado no seu ministério. No capítulo 2, Paulo fala sobre as condições do serviço, do chamado. Ainda fala sobre a ousadia que alguns tiveram para pregar após sua prisão. Ele diz: a minha prisão promoveu em vocês uma coragem de pregar que vocês não tinham antes. Ele ainda fala sobre as palavras tolas e as palavras da verdade. E depois ele ainda fala sobre vasos à disposição de Deus. Para mim é uma das cartas de Paulo mais rica ministerialmente falando, é a carta de Paulo, a segunda carta de Paulo a Timóteo. No capítulo 3 ele fala sobre os inimigos da verdade. Ainda no capítulo 3 ele incentiva Timóteo a continuar firme nas escrituras. Ele diz: Timóteo, não se abale, porque vai vir um tempo trabalhoso, onde os homens não darão ouvido à verdade, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, terão comichão nos ouvidos. Ele diz: mas tu, ser sobre em tudo,
pregue a palavra, instes a tempo, fora de tempo, redarga, repreenda, corrija, com toda longanimidade e doutrina. Cumpre o teu ministério, faz a obra. Uau! Quem está me entendendo? Ele incentiva Timóteo a continuar firme nas Escrituras. No capítulo 4, Paulo incentiva Timóteo a ficar firme no propósito do chamado. Mas são os versos 6 ao verso 8 que eu quero me ater nessa noite. Porque aqui Paulo fala sobre a recompensa e a consciência que cumpriu bem o seu chamado. Mas como, pastor, cumprir bem o meu chamado? Eu quero abrir parênteses para falar sobre pelo menos 3. Isso é tema para um mês inteiro de ministração. Só esses versos. É tema para nós ministrarmos um mês inteiro, sem sair daqui. Então vou resumir, vou falar para você sobre pelo menos 3 coisas importantes para você cumprir com excelência o seu ministério. Primeiro, jamais fique desocupado. Sabe por quê? Porque Deus não conta com pessoas desocupadas. Às vezes nós cruzamos o braço e dissemos: a hora que o pastor me vê, a hora que o apóstolo me vê, a hora que a pastora me vê, quando se lembrarem de mim, aí eu faço alguma coisa. Olha para mim, pessoas desocupadas não são chamadas para o ministério. Você nunca vai ver na Bíblia, missionária Rosângela, homens que foram chamados e estando desocupados. Estou aqui de braço cruzado e vou aguardar e vou esperar, porque a hora que alguém me vê e me colocar, você não quer fazer a obra, você quer uma posição ministerial. E fazer obra e posição ministerial são 2 coisas diferentes. Sabe no que eu sou apaixonado, pastor Cristiano? Pessoas proativas. Se tem uma coisa que eu amo investir, é pessoas proativas. Pessoas que você não precisa pedir, que você não precisa falar, ele está ali dizendo: conta comigo, o que eu preciso fazer? Eu tive uma ideia aqui, pastor, eu posso fazer. Pastor, Deus me deu uma direção, eu posso realizar. Agora tem pessoas que cruzam o braço e esperam, dizendo: uma hora Deus vai me chamar, e a hora que Deus me chamar eu estarei pronto. Deixa eu te dar uma notícia em nome de Jesus. Davi, quando Samuel vai na casa de Jessé para ungir o novo rei de Israel, quem vai suceder o profeta Saul, a Bíblia diz que Davi está no campo. Preste atenção que eu amo esse texto. O texto diz assim, ó: e passou diante de Samuel os 7 filhos. Diga, tinha 7 desocupados. O profeta chegou em casa e estavam os 7, pastor Cristiano. 7 desocupados em casa, sem fazer nada. Deus foi rejeitando um por um. Não, esse não. É bonito, é formoso, mas não é esse. Aí Samuel foi ficando encucado e disse: já passou os 3 mais velhos, como é que o senhor trabalha? Que eu não estou entendendo a lógica. Deus disse: eu não vejo como o homem vê. O homem vê o que está diante, mas eu olho para o que está dentro do coração. Quando Davi vai no campo de batalha, onde Golias está desafiando o exército de Israel, o irmão mais velho olha para Davi e diz assim: Davi, nós conhecemos seu coração, é presunçoso. E a Bíblia diz que Davi se desviou deles. Se Deus nos chamou, se Deus nos escolheu, se Deus estabeleceu para nós um chamado ministerial, é porque Ele já viu o nosso. Deus não trabalha com a sua aparência, Deus não trabalha com a sua eloquência, Deus não trabalha com a sua capacidade intelectual, Deus não trabalha com aquilo que você pode oferecer, Deus só usa aquilo que Ele coloca em você. É por isso que Paulo no capítulo 3 diz assim: na mesma casa tem vasos de barro, e tem vasos de madeira, e tem vasos de cerâmica, e cada um é usado para uma coisa. Deus nos chamou para um propósito. Preste atenção no que eu estou dizendo. Se você quer cumprir o seu chamado com excelência, se ponha à disposição, entra na brecha. Se você viu uma oportunidade de fazer alguma coisa, faça, abrace-a com toda a sua força, porque é aí que você começa a exercer a sua chamada com excelência.
Mas como nós somos posicionais, nós precisamos dos cargos, nós precisamos dos títulos. Pastor Cristiano, eu comecei o meu ministério numa igreja que tínhamos 8 cultos por semana. Pastor, mas só tem 7 dias na semana. Pois é, nós tínhamos 8 cultos. Segunda-feira, nós tínhamos os grupos familiares. Terça-feira, nós tínhamos culto de ensino na sede. E eu era secretário e tesoureiro da sede. Quarta-feira, tinha culto na nossa congregação, eu era vice-pastor da congregação. Quinta-feira nós tínhamos culto na sede, eu era líder do trabalho de libertação na sede. Sexta-feira nós tínhamos culto de ensino na congregação, que eu era vice, eu tinha que estar lá. No sábado nós tínhamos culto na sede, domingo nós tínhamos escola bíblica pela manhã e domingo à noite culto. E eu cansei de ver gente dando desculpa. Eu cansei de ver gente dando justificativa tolas para não exercer o ministério. Mas eu participava de 8 cultos semanais. Eu estava lá. Não era meu dia de pregar, não era meu dia de dirigir culto, não era meu dia, mas eu estava. Se nós nos mantermos desocupados, o ministério não vai poder ser exercido com excelência. A gente acha difícil hoje 2 cultos semanais, ou 1. Ai, como é difícil, eu trabalho. Deixa eu te dar uma notícia. Eu trabalhava. E vou te contar mais, foi o tempo que Deus mais trabalhou no meu ministério. Porque eu levantei um propósito e eu achei que eu não ia dar conta. 2 anos eu orei das 3 da madrugada às 5. 2 anos consecutivos. Eu voltava em casa, cochilava um pouquinho, porque eu entrava às 8 no trabalho, dormia mais um pouquinho depois das 5 e voltava para o trabalho às 8 horas da manhã. Isso era de bicicleta, para lá e para cá. E à noite, quando dava 7 horas, às vezes eu tinha trabalho para terminar e entregar no outro dia pela manhã, porque eu trabalhava com informática e eu tinha alguns serviços de supermercado que só pode ser feito à noite. Sabe o que eu fazia? Eu ia para o culto, saía do culto, eu voltava de novo para o serviço e trabalhava muitas vezes até meia-noite. Sabe por que nós não estamos vendo ministérios sendo tratados com excelência nesses últimos dias? Me perdoe, mas eu vou falar. Nós temos muita gente desocupada. Enquanto damos desculpa, os nossos resultados permanecem. Quem está comigo? Eu sei que a palavra é dura, mas foi Deus que mandou falar. Se você quer cumprir o seu chamado com excelência, preste atenção em nome de Jesus Cristo. Jamais fique desocupado. Pessoas desocupadas não é vista. Eu tinha raiva de uma frase que o meu pai me falava. O dia que eu falava assim, não, hoje eu preciso dar uma descansada e não vou no culto não. Meu pai passava lá em casa e dizia, quem não é visto não é lembrado. E eu falava, meu Deus. Meu pai sempre me dizia essa frase, quem não é visto não é. Porque quando nós estamos sendo vistos por Deus, quando nós estamos entregando diante do Senhor o nosso melhor, é o nosso Deus que nos promove, é o nosso Deus que nos levanta. Davi não estava em casa, Davi estava no campo pastoreando ovelha. Tem 7 irmãos em casa. Quando Samuel chega e vê o primeiro Eliabe, diz, é ele, cara alto, da mesma estatura de Saul, tem tudo para substituir Saul. Deus disse assim, eu o rejeitei. Depois de passar dos 7, Samuel pergunta, e aí Senhor? Manda perguntar se tem mais um. Ele olha para Jessé e diz, tem mais algum filho? Já passou 7. Ele diz, tem um menor, mas o menor está no campo pastoreando ovelha. Samuel dá uma palavra dizendo, não nos assentaremos à mesa enquanto ele não chegar. É isso que Deus vai fazer com você, é isso que Deus vai realizar na sua vida, é o que Deus vai colocar na sua vida como primazia, quando você entender que está ocupado, que está envolvido naquilo que Deus te chamou para fazer, é o que vai trazer a excelência, é o que vai fazer você ser visto. Você pode continuar comigo mais uns minutinhos?
Segundo, maneira de cumprirmos o nosso chamado com excelência: guarde o seu coração. Paulo diz assim: combati o bom. Não foi todos os combates, não? Quantos combates Paulo combateu? Diga comigo, os bons. A gente aqui quer ser melhor do que ele, vai entrando debaixo de qualquer coisa e achando que aí termina o ministério frustrado, acaba com o ministério decepcionado, acaba com... Paulo diz: eu combati os bons combates. Não, ele não falou todos os combates. Diga comigo, o bom combate. Paulo está dizendo: eu fui seletivo, porque se eu não fosse, eu não tinha cumprido 40 anos de ministério. Guarde o seu coração. O que nós temos visto ultimamente de pastores, estamos acompanhando muitos, graças a Deus. Não falo isso por demagogia, mas em Sinop nós temos lidado com um grupo muito grande de pastores. Atendemos semanalmente pastores e conversamos e orientamos e dirigimos e falamos. E o quanto nós temos visto os pastores destruídos, porque ele não guardou o seu. Se você quiser exercer o seu ministério com excelência, guarde o seu coração. Olha que Jeremias diz no verso 9 do capítulo 17, do capítulo 17, verso 9: mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Olha o verso de número 9: bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Quer ver o verso de número 7? Verso de número 7. Olha o que Jeremias diz no verso 9, melhor dizendo: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? O verso que eu citei anteriormente é o 7. Bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. O verso 9: o coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Porque nós temos uma tendência de, pelo ministério, e nós ouvimos uma palavra segunda-feira na reunião da Homens, poderosa, justamente sobre o paralelo da vida de Salomão e a vaidade estabelecida no mundo. E olhe o que Jeremias está dizendo: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Se nós não tivermos um cuidado para guardar o nosso coração na execução do nosso ministério, daqui um pouco nós estamos intoxicados. Daqui um pouco nós estamos adoecidos. E aí nós subiremos no altar, nós não seremos mais ferramentas de Deus. Aí nós subiremos no altar e não seremos mais ferramentas de transformação. Porque aí eu vou trazer para cima do altar as minhas frustrações. Vou trazer para cima do altar as minhas decepções. E como é difícil separar isso. Repito, e como é difícil separar isso. Se você quer cumprir o seu chamado com excelência, aprenda a guardar o seu coração. Eu atendi um pastor há pouco tempo atrás e eu disse para ele uma palavra, ele ficou meio impactado. E eu disse para ele: pastor, sabe qual foi o nosso grande problema? Nós fomos muito bem treinados para sermos espirituais. Aprendemos sobre oração, aprendemos sobre jejum, aprendemos sobre todas as ferramentas que Deus deu e são necessárias para o ministério. Só que em contrapartida não aprendemos a sermos seres emocionais. Aí entramos num conflito e numa dualidade, porque somos seres emocionais. Sentimos dor igual a qualquer um outro. Se alguém olhar atravessado para alguns, já fica magoado. Mas você que tem chamado, tem que cumprir o seu ministério e terminar como Paulo dizendo: ninguém apareceu. Tem uns caras aí que me causou tanta dor que
Paulo, quando ele diz assim, olha o que Paulo está dizendo, irmão, isso aqui é muito forte, gente. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Paulo está dizendo, fui atacado de todos os lados, fui perseguido de todos os lados, mas aqui dentro permaneceu intacta a minha fé. Ninguém pode abalar, ninguém pode mexer na estrutura da minha fé. Guarde o seu coração. Aprenda a guardar o seu coração. Paulo diz, terminei a corrida. Outras versões diz, acabei a carreira. Mas tem uma coisa que permaneceu intacta, minha fé. A palavra coração na Bíblia é mente. Mente é sede das emoções. Eu ensinei há poucos dias aqui, onde é que começa a salvação? Na mente. Quando Paulo fala sobre as armaduras espirituais, ele fala sobre o capacete da salvação, irmão. Capacete protege o quê? O joelho. Capacete da salvação. Quando escreve aos Romanos, no capítulo 12, verso 2, ele diz assim, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa. A salvação está na onde? Por isso que Paulo está dizendo, acabei a carreira, terminei a corrida, mas eu guardei a fé. Ele está dizendo, meu coração permaneceu intacto, ninguém pôde atingir o meu coração. Aprenda a guardar o seu coração. Se você quer cumprir o seu ministério com excelência, se você quer cumprir o seu ministério na dimensão do extraordinário, se você quer sair da mediocridade ministerial, aprenda a guardar o seu coração. Você me suporta por mais 5 minutos? É quarta-feira profética, meu irmão. Daqui só vai sair o que Deus mandar. Daqui só vai sair palavra que Deus lançar como flecha, porque a hora que tocar em você, tem que atingir você como flecha. É por isso que o nome é quarta-feira profética. Terceiro, e quero encerrar agora. Se você quer cumprir o seu ministério com excelência, não meça esforços para se preparar. Vou repetir. Se você quer cumprir o seu ministério com excelência, não meça esforços para se preparar. Não meça esforços para se preparar. O nível da sua preparação determina o raio da sua influência. Grave essa frase. O nível da sua preparação ou do seu preparo define o raio da sua influência. Como você quer influenciar? Como você quer que Deus cumpra o chamado? Por isso que eu brinquei aqui que nós somos preguiçosos. Falei aqui que nós somos preguiçosos por isso, porque Deus me deu uma ordem há 2 anos atrás. Há 2 anos atrás que Deus me deu essa ordem. A ordem de Deus foi: aprenda pelo menos mais 2 idiomas. O que eu fiz? Nada ainda. Aí nós ficamos, será que Deus vai cumprir a promessa? Oh, Deus prometeu tanto que ia fazer, Deus prometeu que ia dar, Deus prometeu que ia fazer, Deus prometeu que ia me levar, Deus prometeu que ia me colocar em lugares grandes. Mas qual tem sido o seu preparo? Sente lá e aguarde um pouquinho, nós já conversamos. Qual tem sido o nível da sua preparação? Como você tem se preparado para aquilo que Deus te chamou para fazer? Se Deus colocou na sua mão um dom, um presente, um charisma, aprenda isso em nome de Jesus, esteja preparado, porque quando Deus te chamar para executar aquilo que Ele colocou na sua mão, à sua disposição, você vai executar com excelência. Quer ver o que diz 2 Timóteo capítulo 2 e 15? Ou melhor dizendo, 2 Timóteo 2,15 diz: procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade.
Olha o que diz Gálatas 1:17 e 18. Isso é Paulo dizendo: tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia. Isso aqui é quando Paulo se converteu, porque a gente lê o capítulo 9 da conversão de Paulo, a gente imagina Paulo sendo convertido agora, 3 dias cego, recebendo o milagre da visão e já indo pregar. Não, olha o que Paulo diz lá na carta aos Gálatas. Ele deixa muito claro: tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato eu parti para a Arábia e tornei a voltar a Damasco. Depois de 3 anos, diga comigo, 3 anos, é que eu subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente, e estive com ele 15 dias. Você sabe o que Paulo foi fazer no deserto da Arábia? 3 anos. Ele foi se preparar, conhecer a respeito de Cristo, a respeito do cristianismo, para entender o Cristo que os apóstolos tinham andado com ele, e com ele ainda não. Então ele disse: é impossível que eu viva a experiência que os apóstolos estão vivendo, sem ter o mesmo tempo que eles passaram com Cristo. 3 anos foi o tempo que os apóstolos passaram com Cristo, Pedro, Tiago, João. 3 anos foi o tempo que Paulo se isola no deserto da Arábia, dizendo: eu vou crescer com Cristo, eu vou estar com Cristo, eu vou me fortalecer em Cristo, eu vou conhecer a respeito de Cristo, para depois eu falar de Cristo. Você sabe qual é o mal da nossa geração? Vou falar de novo. É que nós falamos daquilo que nós não conhecemos. E quando falamos daquilo que não conhecemos ou não temos experiência, nós perdemos a eficácia, o poder. Eu só posso ter autoridade naquilo que eu falo quando eu trago conhecimento de quem eu falo. Se alguém chegar falando lá do pastor Cristiano para você, pergunte quanto tempo andou com ele. Pergunte quanto tempo conviveu com ele. Se alguém chegar falando lá do pastor Anderson, pergunte quantos anos andou com ele. Se alguém chegar falando lá da Juliana, pergunte quanto tempo conhece ela, quanto tempo convive à mesa com ela. Paulo está dizendo: era impossível falar de um Cristo que eu não conheço, então eu fui me preparar para falar a respeito desse Cristo. Quem está me entendendo? Quando Pedro termina as suas instruções na sua carta, ele começa a dizer assim: antes, crescei na graça e no conhecer em Cristo Jesus. Aí olha o que diz o verso depois, posterior: para que possais estar firmes. Para que possais estar firmes. Diga comigo: Deus me chamou. Deus me chamou. E eu preciso me preparar para cumprir o meu chamado. Eu preciso me preparar para cumprir o meu. Quer cumprir o seu chamado com excelência? Se prepare. Quer cumprir o seu propósito com excelência? Se prepare. Nós falamos de chamado, mas não falamos de propósito. E quando eu falo de chamado, é impossível falar de chamado sem alienar o chamado ao propósito. Porque se eu tenho um chamado ou um dom, já foi dito aqui nessa noite, ele não serve para mim, ele serve aos outros. Já falei isso aqui. Paulo mandava lenço dele para curar enfermos, e curava, está no texto. Mas quando era a respeito de si mesmo, Paulo orava e Deus negava. Orei 3 vezes ao Senhor para que Ele me curasse e tirasse de mim o espinho. E a resposta de Deus foi: não, Paulo, meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Porque um dom raramente será para servir a si mesmo, será para servir. Você compreende porque nós não estamos
exercendo o chamado com excelência. Porque normalmente os dons são para nos servir. Se eu tenho um dom e me destaco nisso, eu tenho que ser um profeta, tenho que ser consagrado a alguma coisa, porque senão não estão honrando o meu dom. Esse dia um pastor disse para mim: pastor, se eu tenho que ser ungido apóstolo logo. Eu disse: estou dando conta de ser nem pastor. Porque os títulos estão sendo mais importantes do que o propósito. Se o meu propósito é conduzir almas com título de diácono, ou com título de pastor, com título de presbítero ou de evangelista, com título de evangelista ou de apóstolo, eu continuo na mesma na mesma pegada. Como nós estamos entendendo o chamado de Deus para a nossa vida? Na nossa igreja, perdoe-me, mas nós tivemos que fazer uma mudança estatutária, porque a gente percebia que o desejo de alguns corações eram os cargos que se tinha no estatuto, pastor Cristiano. O que ardia no coração de alguns era o título que se carregava. Eu sou diácono, eu sou presbítero, eu sou evangelista, eu sou diaconisa, eu sou... Aí tinha uns que diziam: não, eu não quero, nunca sonhei com ministério, era só consagrar o outro para você ver. O coração vem inflamava, irmão, virava um demônio. Eu tive que fazer uma assembleia na igreja e fazer uma mudança no estatuto. Porque muitos almejavam receber a oportunidade. O presbítero fulano vai trazer uma saudação agora. Outros almejavam, o diácono Beltrano vai trazer a palavra agora. Sabe como é que a gente chama todo mundo lá agora, pastor? Discípulo. Todo mundo, de cima até embaixo, discípulo. A hora que servir como discípulo serve para qualquer outra coisa, aí o cargo não vai influenciar mais. O título não vai influenciar mais, porque ele continua sendo discípulo. Nós tivemos que fazer isso para tentar mudar a mentalidade do povo. Diga comigo assim: eu tenho um chamado e eu vou cumpri-lo com excelência, me ocupando com as coisas de Deus, guardando o meu coração e me preparando para o que Deus tem para mim. Pastor, mas Davi foi para o campo de batalha despreparado. Engano seu, irmão. Você sabia que jogar pedra com a funda era uma profissão? Sabia disso? Tem um rei na Bíblia, o nome dele é Uzias, que tem um exército de homem que joga pedra. É só ler lá, os 600 destros de Uzias. Os caras iam para a guerra, vinha todo mundo com... Sabe qual era a profissão dos caras? A especialidade deles? Lançar com a funda. Já pensou 600 homens jogando pedra, irmão? Isso é coisa de doido. Mas está na Bíblia. Davi não foi despreparado para o campo de batalha, não. Quando ele chega lá e Saul diz para ele assim: ó, você não tem experiência para lutar contra Golias. Qual foi a palavra que ele disse? Engano seu, meu senhor. Já lutei com um leão e com um urso. Golias tinha em torno de 3,20 metros de altura. Diga comigo, 3,20. Um urso de pé tem 3 metros. Diga comigo, 3 metros. Sabe o que Davi está falando? Eu já tenho experiência de lidar com gente grande. Pode deixar vir. Só que a gente lê a Bíblia do jeito que a gente quer, comendo os pontos e vírgula e o contexto.
Aí a gente, Davi não tinha nenhuma preparação e foi lá e Deus o revestiu de poder, porque é tão bom mistificar as coisas, não é, irmão? É lindo demais, eu também gosto, eu pulo, dou glória a Deus e falo em língua ainda. Só que a gente mistifica as coisas, e Davi foi lá e recebeu uma unção sobrenatural e derrubou um gigante. Foi unção sobrenatural não, irmão. A estratégia quem deu foi Deus, mas a habilidade foi ele que desenvolveu. Tem anos que ele está lá no pasto pastoreando ovelha, e de longe as raposinhas vinham, ele só de repente vem um leão, ele diz negativo, segura na barba do leão. Até hoje eu nunca entendi esse texto, irmão. Eu oro profundamente para Deus me dar uma visão de Davi pegando um urso pela barba e socando, ou um leão. É coisa. Mas ele fez, diga, mas ele fez, porque ele estava se preparando. O nível do seu preparo define o raio da sua influência. Se coloque de pé, por favor, em nome de Jesus. O nível do seu preparo define o raio da sua influência. Deus nos chamou para cumprir um propósito. Repito, Deus nos chamou para cumprir um chamado. Esse chamado está ardendo em você e você sabe disso. Esse chamado queima na sua alma, você sabe disso. Esse chamado, ele penetra na tua alma e corre todo o teu corpo, você sabe disso. Eu amo pregar a palavra de Deus. Hoje eu não consigo me ver sem pregar a palavra de Deus. Seja no altar, seja na rua, seja numa esquina, seja numa praça, seja. Eu não consigo me ver sem pregar. Sabe por quê? Porque eu tomei, eu abracei o chamado que Deus me deu.